Pai do Senhor, povo de Deus, amém? Tem algo de Deus na minha mente e eu tenho meditado na palavra dele e tenho visto algo que me chamou a atenção e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. O livro de Romanos, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, vai nos dizer o seguinte, o capítulo 7, e eu preciso que você leia o capítulo todo, mas eu vou ler alguns versos, e um verso do capítulo 8 de Romanos. Nos diz assim, preste atenção, nos diz assim, o verso de número 7, capítulo 7, o verso 7. Que diremos então? É uma pergunta. A lei é pecado? De maneira nenhuma. Todavia eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. No entanto, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produz em mim todo tipo de cobiça. Pois sem a lei, o pecado está morto. Houve um tempo quando eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento te veio, o pecado reviveu e morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir a vida, na verdade, produziu morte. Aí eu queria ler com vocês o verso de número 24. Preste atenção, do capítulo 7. Miserável homem que sou, quem libertará deste corpo sujeito à morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. Aí o capítulo 8, verso 1 nos diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Olha que interessante. E se nós formos meditar, tem muita coisa aqui, muita coisa mesmo. Há um poeta romano que ele descreveu uma das torturas mais cruéis já registrada. Ele descreve essa tortura, cruel. Ele descreve que os condenados, os assassinos, os homens terríveis desta terra, eles eram amarrados face a face com o corpo de um morto. Eles amarravam mão a mão, Eles amarravam peito a peito, amarravam pé a pé, e assim eles ficavam. O cadáver em decomposição ia apodrecendo, grudado naquele condenado, infectando a sua carne viva, até que a morte do outro se tornasse sua própria morte. É interessante. E na antiguidade existia esse tipo de tortura terrível, que amarravam o assassino ao cadáver, amarravam o assassino ao corpo da vítima morta. E o cadáver apodrecia até matar o criminoso. Interessante. Paulo, sendo cidadão romano e sabedor disso tudo, ele usou essa mensagem para descrever algo
que vivia dentro dele. Paulo descrevia. É bem verdade que era uma prática considerada monstruosa. Uma prática considerada monstruosa, mas muito mesmo. Até que amarraram um cadáver, né, sobre o condenado, e aquele cadáver ia da forma que ia apodrecendo, a decomposição do seu corpo iria infectando aquele condenado, aquela pessoa que passava por esse tipo de tortura. Interessante. E ela é considerada monstruosa, até pelos próprios antigos, né? Mas a imagem é tão poderosa que muitos creem que o apóstolo Paulo, ele tinha em mente quando ele escreveu uma das frases mais antigas de toda a Bíblia, que é o que nós lemos aqui no capítulo 7 de Romanos. Ele descreve um grito que todo cristão sincero já deu por dentro em algum momento da vida. Ele descreve isso, ele traz isso à tona, à mente, abrindo o entendimento. E ele, como o maior apóstolo da história, ele desabafa. Observe que o versículo de número 24 nos diz o seguinte, olha: quem, miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Olhe que é exatamente a imagem da tortura que nós apresentamos aqui. Paulo se sentia como aquele condenado, arrastando consigo um cadáver grudado nele, fedorento, do qual ele não conseguia se livrar por força própria. Ele tentava, mas ele entendeu que não seria por força própria, por sua capacidade, até que porque eram amarradas suas mãos, eram amarrados seus pés, então não tinha como se livrar por força própria, né? Mas a pergunta é: que cadáver é esse descrito por Paulo? E Paulo explica no capítulo todo, no capítulo 7, por isso que eu te convido a ler esse capítulo 7 todo. Ele descreve que tipo de cadáver, quem é esse cadáver. Ele descreve no capítulo inteiro. Ele fala de uma forma tão esplêndida, tão precisa, e nos mostra que era a luta dele contra o pecado que habitava nele. Ele dizia: não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu termino fazendo. Ele queria agradar a Deus, mas se sentia sem forças, ou sentia uma força puxando para o lado contrário, grudada nele, atrapalhando cada passo. E o que era isso? Era o pecado em forma de corpo de morte, descrito da tortura que nós aprendemos aqui. E é exatamente assim que o pecado age. É exatamente desta forma que o pecado age. Ele não fica do lado de fora. Ele se gruda, ele contamina. O que ele contamina, o pecado? O pecado contamina os nossos pensamentos. O pecado, ele suja os nossos desejos. Ele infecta as nossas decisões. Porque observe, você tenta orar e o pecado, ele te atrapalha. Você tenta servir e o pecado, ele pesa como um corpo morto, amarrado às nossas costas. O pecado vai apodrecendo a nossa vida espiritual.
E olha que interessante, ele vai apodrecendo de dentro para fora. E ninguém, Paulo descreve, ninguém consegue ou tem essa capacidade de se libertar sozinho. Não tem como. E é esse ponto aqui crucial, porque não há possibilidade de libertação por sua força, própria força, o seu próprio esforço. Não há possibilidade. Porque o condenado, ele era amarrado ao cadáver, não tinha como se libertar pelas suas próprias mãos. Os laços eram apertados demais. Precisava de alguém de fora. Aleluia. Precisava de alguém de fora para cortar as cordas. E aí que está o coração da mensagem de Paulo. Você também não consegue se livrar do pecado por esforço. Você não consegue se libertar do pecado frequentando religiões, igrejas, ou por sua força de vontade. Não. É por isso que logo após o grito de desespero, o pedido de ajuda, porque tinha que ter, não havia possibilidade de se libertar por força própria. Então, Paulo descreve esse grito, né? E ele traz também em plena a linha de raciocínio, ele traz uma resposta. E essa resposta é uma das mais lindas de Paulo. E ele nos ensina aqui, ele continua dizendo, olha só o verso que nós lemos, o verso de número 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ali está a libertação. Neste verso que nós lemos está a possibilidade plena da libertação. Não é uma técnica, não é uma fórmula, mas uma pessoa. E quem é essa pessoa? Paulo descreve. É Cristo. Ele sim tem o poder de cortar as cordas. Ele que tem o poder de nos libertar deste corpo da morte. Ele é que tem o poder de arrancar este cadáver que nos maltrata aos poucos. Vai nos matando, vai consumindo nossos pensamentos. Vai infectando as nossas decisões. E talvez você esteja exausto de carregar um pecado grudado em você, tentando se soltar sozinho, suas próprias forças, seus próprios entendimentos, mas você observou que houve fracasso. Você veio fracassando nessa sua tentativa. E o recado que eu dou a você nesta manhã é: pare de puxar as suas próprias cordas. A libertação, ela nunca virá da sua força. A libertação plena na vida de um ser humano, de um pecador, ela vem por intermédio de Cristo. É Ele que nos liberta, é Ele que tem esse poder de nos libertar. Entregue a Ele o corpo da morte que você carrega, que está grudado, que está amarrando suas mãos, está amarrando seus pés, está fedendo, está em decomposição. Entregue a Ele. Porque só Ele tem o poder de cortar o que te prende. E só Ele tem o poder de te dar vida. Eu sei que tem muita gente que se acostuma a carregar este cadáver do pecado. E chama isso, por muitas das vezes, de normal. Isso aqui é normal.
não tem nada não, vivendo uma falsa paz, com o que está matando ele por dentro. As pessoas precisam entender algo, que muitas das vezes nós conseguimos sim algumas coisas que faz nós ficarmos importantes, algumas coisas que faz nós sermos muitos elogiados, mas precisamos entender que a libertação plena e completa, ela vem por intermédio do Senhor Jesus. Então, nesta manhã eu deixo essa mensagem para você. Isso que está descrito aqui no capítulo 7, em um todo desse contexto, desse texto apresentado pelo apóstolo Paulo, uma plena libertação deste pecado, desta tortura que muito ser humano tem passado e vivido, e tem se apegado, não tem conseguido se livrar. Mas nessa mensagem, Cristo, ele deixa bem claro para você e para mim, que há possibilidade. E essa possibilidade, ela não é por força própria. Ela não é por sua inteligência. Ela é por intermédio do Cristo libertador. Porque no capítulo 8, ele nos diz o seguinte, para nós finalizarmos essa mensagem. Ele nos diz, portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que andam segundo o Espírito, não aqueles que andam segundo a carne. Então a esperança e a libertação plena, ela é por intermédio de Cristo. Então que essa manhã você venha refletir nesta mensagem e venha entender que Cristo, ele quer fazer isso. Ele quer te libertar, ele quer te ajudar. Ele quer dar esta fórmula pelo poder desta palavra libertadora na sua vida. Que Cristo Jesus continue te abençoando e abrindo o seu entendimento, a sua mente. Amém?